Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 17º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 6, do versículo 5º ao 15º. Ouçamos primeiro a nossa leitura. 6, capítulo 5 ao 15º. Relação com Deus. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze a seu pai ocultamente. E o seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Vamos refletir. Versículo 5. Quando rezardes, não façais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para se exibirem ao povo. Asseguro-vos que já receberam sua recompensa. Toda oração é uma profissão de fé em Deus. Aquele que reza ou ora reconhece Deus como Senhor de sua vida. A oração é a reflexão consciente do homem sobre a sua origem. Mas, neste ato divino, se pode infiltrar o veneno do amor próprio, pelo tempero da vaidade e a avidez na busca da glória e louvor humano. Ao invés de se dirigir a Deus, se desencaminha a oração para o ser humano e suas vaidades. A oração do discípulo deve diferenciar dos hipócritas, aqui os judeus, os fariseus. Aqui vemos uma polêmica com a sinagoga. Ele diz que gostam de ficar em pé para orar. Oração não deve ser uma apoteose, uma demonstração externa de piedade e confiança. Versículo 6. Quando rezardes,
entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai em segredo. E teu pai que vê o escondido te pagará, te recompensará. Jesus indica a estrada certa para a oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, onde não penetra o olhar humano da vaidade. Na intimidade, irá revelar que se procura somente a Deus. Deus está presente em toda parte e é encontrado em todo lugar. Mas aqui quer se referir que a oração deve ser livre de toda ação egoísta e de vaidade. O que sabe rezar na intimidade do seu quarto, saberá rezar em todo lugar com confiança e recolhimento, vindo com reta intenção para o culto divino. Pois Deus vê o oculto, a sinceridade, a honestidade da oração, tendo para essa pessoa a recompensa. Claro que as pessoas não procuram a recompensa, mas ela se entrega toda inteira na oração com fé, confiante. A oração se torna, então, uma comunicação com Deus. Versículo 7. Quando rezardes, não sejais faladores, não utilizais palavras como os pagãos que pensam que à força de muitas palavras serão ouvidos. Depois de falar dos hipócritas, judeus nas sinagogas, agora ele fala dos pagãos, não judeus, em suas orações. A oração não deve ser motivo para falar demais, como os pagãos dirigiam a seus ídolos, seus deuses, que rezavam com palavras excessivas. Os pagãos, como diz Jesus, pensam que serão atendidos falando muito, tentando cansar os deuses com falar muito, até serem atendidos. Deus quer todo ser humano, quer a vida do ser humano por inteiro, e não se deixe levar por barganhas e palavreados, por palavras que saem da boca como tempestades. Jesus, em suas orações, rezava toda a noite. Não é o caso aqui. Mas as divindades que os pagãos rezam são apresentadas como ignorantes, isto é, ignoram o que está se passando. São relutantes, surdas, despreocupadas e precisam muitas palavras para atrair a atenção desses deuses. Versículo 8. Não os imiteis, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes que o peçais. O Pai eterno não é um Deus que ignora tudo. Ele é o Pai que tudo sabe daquilo que precisamos. Ele nos olha como Pai, nos envolve em seu olhar de amor e bem sabe aquilo que nos falta. Não tem necessidade de multiplicarmos palavras diante dele. Se deve pedir a Deus o necessário, com brevidade, confiança, sempre se entregando à providência divina. Versículo 9. Rezai assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai de Jesus, o Pai nosso, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, revelado por Jesus como Pai. O Pai é a origem de tudo e todos, e merece confiança filial e humilde. Este Pai que estás nos céus é uma imagem, isto é, Deus Pai está acima de todas as coisas terrenas,
além daquilo que é visível aos olhos humanos. Deus Pai é o totalmente outro, o tu transcendente. Santificado seja o teu nome. Quando alguém se coloca em oração, é esta a primeira palavra que vem aos lábios. Primeira invocação no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, que é a glorificação do nome do Pai Eterno. Rezar desta maneira, como palavras a serem imitadas. O nome de Deus exige o reconhecimento e reverência. É honrar a Deus e fazer a sua vontade. Versículo 10. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vemos a primeira petição: venha a nós o vosso reino. Deus Pai deverá manifestar o seu reino, revelando-se realmente o Senhor. É necessário viver unido a Deus, tendo conhecimento do mundo presente. A súplica para que o reino de Deus venha nos coloca em prontidão, primeiro aspirando que o Pai recrie o mundo onde Deus governa. Este reino que só pode ser construído pelo Pai, e não pode o ser humano construir o reino de Deus, mas é um ato divino, não humano, é graça. Cabe ao homem receber o reino de Deus. Segundo este reino de Deus, que vem por meio de Jesus, no anúncio do reino dos céus, no ministério misericordioso e transformador de Jesus. Terceiro, a perspectiva do reino de Deus, que se revelará quando a vontade de Deus se estabelecerá sobre todos na consumação final. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que acontece no céu, onde a vontade de Deus se realiza, que aconteça também na terra. O ser humano deve estar aberto à vontade de Deus e realizá-la em si próprio. O ser humano deve estar à disposição da vontade de Deus, fazendo de Deus o Pai, o Senhor da sua vida. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, cotidiano. Essa palavra não vem conhecida na literatura antiga. Pode-se ver algumas possibilidades. O que significa esse cotidiano? O pão necessário para a subsistência, primeira possibilidade. Segunda, o pão presente existente. Terceiro, o pão do banquete final, escatológico, antecipado no pão eucarístico. Quarto, o pão que pertence aos homens. A terceira possibilidade, o pão do banquete final escatológico antecipado no pão eucarístico, é o mais usado pelos críticos e traz a imagem da abundância que marcará a consumação da vontade divina. As outras três posições, a primeira, o pão necessário para a subsistência. A segunda, o pão presente, existente. E a quarta, o pão que pertence aos homens. Aqui se referem à sobrevivência do hoje. O pão e outras necessidades, sem os quais a vida seria impossível. Deus, que é soberano da terra, seu Criador, provê hoje o que seja necessário para a existência humana. Como encontramos no livro dos Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Não me des nem pobreza nem riqueza, alimenta-me com o alimento que necessito. Versículo 12. Perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O pedido seguinte suplica o perdão das dívidas, ofensas. Este pedido está condicionado. Deus perdoa na medida em que perdoamos as faltas recíprocas. Deus não nos concede tudo, sem mais nem menos.
nem distribui sua graça indistintamente. Ele está pronto a nos perdoar se antes fizermos o mesmo entre nós. Só então ele nos atenderá. O pecado é a carga mais pesada da nossa vida, e que o ser humano não pode livrar-se do pecado sozinho. Só Deus é aquele que está sempre disposto a nos curar do pecado. Versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Suplicamos a Deus que não caiamos em tentação ao perigo do pecado. Isso não significa que sejamos preservados das tentações do mundo, pois vivemos no meio do mundo. A tentação que Jesus venceu, evitando a apostasia, a oposição a Deus, de conviver no reino de Satanás, mostra como nós devemos vencer o mal. Ao reino de Deus, Jesus se submeteu e a ele saiu vitorioso. Livrai-nos do mal. Finaliza a oração e a resume. Completa o pedido referente ao reino de Deus. Mas qual é a maior tentação do ser humano? É não partilhar o pão. Como rico e ambicioso que amontoa o pão para si, desfrutando o pão da injustiça. Deus criou tudo para servir a todos, a vida de todos. Quer dizer, aquilo que é necessário à vida deveria ser dado a todos, porque Deus a todos deu esses dons. Não se deveria tirar o necessário. Aquilo que excede é aquilo que já não é mais necessário à vida do ser humano. É o extra. Então nós estamos pedindo aquilo que é necessário para dar sustentação à vida humana. Se pede a Deus a justiça, que o pão do reino seja dado a todos, inclusive o pão necessário para a vida e a sustentação do ser humano. Esta é a grande tentação do ser humano, a ganância, a exclusão dos outros, daquilo que precisam para viver. Qual é o grande mal da humanidade? É o ódio, a divisão, é não usar de misericórdia, não saber perdoar. A reconciliação vence o mal do ser humano que vê o outro como irmão e não como alguém que precisa ser destruído. Versículo 14. Pois se perdoais aos homens as ofensas, vosso Pai do céu vos perdoará. A oração do Pai Nosso termina: livrai-nos do mal, que assola a humanidade, que só é vencida pelo perdão. Deus perdoa. Quando, vencendo o mal, perdoamos as ofensas dos homens do próximo, nossos irmãos de humanidade. Agora Jesus formula como uma lei, pois temos uma linguagem jurídica. A ação de que desejamos deve fazer que perdoemos para sermos perdoados. Não podemos abrir a boca para pedir perdão a Deus se persistirmos na dureza do nosso coração a aceitar o mal, isto é, não perdoar. Versículo 15. Mas, se não perdoais aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. O tempo, perdão, referido a Deus, se refere ao futuro, que é o futuro escatológico. Jesus acentua a realidade de salvar dos pecados, perdoando agora as pessoas. Mas elas devem saber também perdoar, para participar da glória eterna do Pai, do Reino de Deus. Essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.